Oi, pessoal! Boa tarde ou boa noite, não sei. Boa tarde ainda, né? Boa tarde para vocês. Um prazer enorme poder ter essa oportunidade. Vocês já podem se assentar. Eu só vou pedir para colocar um pouco de luz ali neles, para eu conseguir ver os rostinhos. Afinal de contas, é uma oportunidade que eu estou tendo de conhecer algumas pessoas. Não conheço todos. Quem aqui já me conhece? Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? São poucos. Então, eu quero ver os rostinhos de vocês. E agradeço a Deus, agradeço o Mate e a Sarinha, já falei com eles, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. E eu espero que este momento seja edificante para todos vocês, que seja tão sobrenatural quanto foi para mim, enquanto eu estava preparando essa palavra. E aí, para começar, eu vou contar um pouquinho sobre mim, e isso também diz respeito ao que nós vamos meditar hoje, porque tudo que está aqui, tudo que o Espírito Santo me inspirou a trazer para vocês hoje, vem do que Cristo fez na minha vida e do que Cristo aperfeiçoou em mim. Eu sou a Sofia, tenho 26 anos, sou casada com o Henrique, que está aqui me acompanhando também. Estou na IBC desde 2021, mas antes também frequentava uma igreja, não me converti aqui, sou nascida e criada em um lar evangélico, um lar cristão. E isso sempre foi uma questão inegociável na minha vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Eu sempre tive como base da minha vida e parâmetro das minhas decisões a palavra. E também a importância de ter escolhas e atitudes que revelassem Cristo e que honrassem o nome dele. Mesmo tendo todas essas certezas e bases, por muito tempo, eu era a cristã que ia na igreja, meditava na palavra, mas quando alguém falava assim para mim, Jesus está voltando, Jesus está chegando, os sinais estão aí, eu sentia medo. Que crente é esse que sente medo de Jesus voltar? Eu sentia medo. E esse medo estava fundado em não ter a certeza de que eu estava fazendo o que eu deveria fazer para ser salva. Eu acho que não deve ser um medo que só eu tive. Mas a partir do momento em que eu verdadeiramente me converti, que foi aos meus 17, 18 anos. Então, olhem bem. Fui batizada com 10 anos de idade. Desde que me entendo por gente, eu já estava na escolinha bíblica da igreja. Não, em nenhum momento da minha vida, me afastei do Senhor. Eu não tenho aqueles testemunhos de tipo, caraca, eu fui para o mundo, fiz muita coisa e voltei, glória a Deus. Mas eu tenho um testemunho de que eu nunca saí dos pés do Senhor. E mesmo assim, para eu me considerar uma verdadeira cristã, com a fé firmada na rocha e certeza de salvação, demorou 17 anos. Eu considero que eu perdi muito tempo. Eu poderia ter começado muito antes. E hoje, a palavra que eu vou trazer para vocês propõe exatamente isso. Porque se eu dissesse para vocês, chegou aqui no meu ponto que Jesus vai voltar daqui 3 semanas, no domingo, às 10 horas da manhã. O que você mudaria na sua vida? A partir de hoje até o 3º domingo. Não vale contar o próximo, que é ceia. E eu sei que a galera se conserta, né? Para chegar na ceia ali e tomar de consciência tranquila. Mas se alguém teve alguma resposta diferente de nada, eu não mudaria nada na minha vida. Eu já me sinto preparado ou preparada
para subir com Cristo? Se a sua resposta não foi essa, você também está perdendo tempo, como eu perdi. Porque a gente costuma seguir uma vida bem tranquila e rotineira, com os cultos regulares, com a nossa igreja local, com os louvores que a gente gosta de ouvir. Na nossa cabeça, a gente tem tempo suficiente para incluir esses costumes na nossa vida e, ao longo disso, ir se aperfeiçoando para encontrar Jesus. Mas e se Jesus chegasse daqui a 3 semanas? Seria tempo suficiente para você mudar o que você precisa mudar? E se Jesus chegasse antes do culto do live? Seria o suficiente para você mudar o que você precisa mudar? Vamos ler comigo Mateus 25, do versículo 1 até o 13. Mateus 25, versículo 1 ao 13. É a parábola das 10 virgens. E foi muito legal o momento que o Senhor me deu essa palavra, porque eu o dia inteiro pedi para que o Senhor me desse uma palavra e fiz devocional, corri o dia normalmente, e nada me tocava tão profundamente para ter certeza de que era a palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. E aí, essa palavra, na verdade, ela começou em um devocional que eu fiz para o grupo de teatro do Live. Depois, obviamente, muitas coisas mudaram, porque eu continuei estudando e o Espírito Santo deu um novo direcionamento, mas a inspiração dessa palavra começou nesse momento em que eu tinha que escrever um devocional para colocar no grupo do teatro. E eu não sabia o que eu iria colocar. E aí eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo, porque eu tenho que colocar amanhã, eu já estou te pedindo. Comecei a pedir no domingo, que foi quando o Ledres, que é o líder do teatro, falou comigo, eu tinha que mandar até quinta-feira. Era quarta-feira e eu ainda não tinha. Falei, Senhor, fala comigo, eu não quero escrever algo no meu coração. E, gente, eu tive um sonho, e eu não sei o que eu sonhei, mas no meu sonho eu lembro de uma frase, alguém falando para mim, Mateus 25. E eu acordei, virei para o lado, peguei a Bíblia e li Mateus 25. E aí eu comecei a ler a parábola das 10 virgens. E o Senhor começou a revelar um monte de coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Então, a caminhada com Jesus é legal porque vocês têm as experiências. Vamos ler aqui. Mateus 25, 1. Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí, as moças sem juízo disseram às outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Na parábola das 10 virgens, assim como nós, elas não sabiam qual era o dia e qual era a hora que o noivo ia chegar. E isso tem um contexto histórico, porque
Naquela época e naquela região, inclusive em algumas culturas isso ainda acontece. A noiva e as suas damas de honra se preparavam e esperavam o noivo chegar para o casamento acontecer. Só que o noivo ia negociar com a família da noiva quanto ele ia receber pelo casamento. Que a família da noiva pagava um dote para o noivo e aí sim eles se casavam. Então, a noiva ficava lá pronta, cheirosa, bonita, com todas as suas damas. Muito tempo. E ninguém sabia quando que o casamento ia acontecer. E aqui Jesus traz na parábola um contexto semelhante a esse. Mas ele traz falando muito mais do que se preparar fisicamente. Ele fala sobre o preparo espiritual. Em algumas traduções, aqui na que eu li com vocês, falam ajuizadas e não ajuizadas, mas em algumas traduções chamam as ajuizadas de prudentes e as não ajuizadas de tolas. E as prudentes, elas não deixaram o que era essencial para a última hora. Eu acho legal até que eu amo as parábolas que Jesus traz, porque ele exemplifica numa linguagem que fica muito mais próximo da gente entender a urgência do que ele está falando. E aqui ele trouxe para o contexto deles, para algo que acontecia frequentemente. Essa questão da noiva se arrumar, da noiva se preparar, o senso de urgência que era se decidir algo logo e de estar pronta para que quando o noivo decidisse com a família da noiva que o dote estava certo, o casamento já acontecia. E Jesus traz isso numa linguagem que, para quem ele estava falando ali, fosse marcante, fosse memorável, fosse realmente impactante, para eles entenderem o que Jesus estava querendo dizer. As parábolas de Jesus, elas são lembradas, de forma que alguns outros versículos, até proféticos, não são lembrados. A gente fica, como que era mesmo? Mas se alguém te pedir para contar uma parábola, você pode não saber repetir nas mesmas palavras do versículo, mas você sabe o contexto. Você conta o começo, meio e o fim, e o que essa parábola quis dizer. E foi assim que Jesus falou com eles. Da mesma forma que eu estou falando com vocês hoje. E a minha expectativa é que esse senso de urgência que Jesus trouxe para eles esteja já começando a aflorar em cada coração, em cada mente. Antes da parábola, no capítulo 24, versículo 42, Jesus também traz essa questão do vigiem. Vigiem. E vocês podem perceber que em todo momento que Jesus conversa com os discípulos, e assim ele conversa com a gente até hoje, ele não traz nada como uma obrigação. Ele traz como uma recomendação e um conselho. Porque existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele é fundamental para a gente entender o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é incalculável para nós. Mas o nosso amor, revelado nas nossas escolhas, o nosso amor por Cristo, revelado em nossas decisões, muitas vezes é calculado em centavos. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que com suas recomendações pode nos conduzir. Mas as nossas escolhas direcionam os nossos caminhos. E como cristãos, nós temos escolhas. O que a palavra traz, o que nós aprendemos aqui nos cultos do Soul, nos cultos de domingo, da EBD, são recomendações, são alertas, são conselhos. E a partir
do momento que você escuta, você escolhe o que você vai fazer com essas informações. E o maior problema da igreja, e eu nem digo que é a igreja só de hoje, é que os crentes, eles arrumam muitas desculpas para suas escolhas erradas e também para negligência e para procrastinação. Ah, Jesus, mas eu fiz essa escolha, o Senhor sabe tudo que eu passei, eu sofri demais, eu merecia isso. Ai, Jesus, eu fiz uma falcatrua para conseguir aquilo, mas é bênção, o Senhor sabe o quanto eu queria. Não está de acordo com a palavra, mas o Senhor conhece meu coração. Ai, Jesus, olha, todo sábado eu marco um compromisso ao invés de ir no Soul. Mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que na minha casa eu até escuto louvor. Ai, Jesus, olha, eu queria orar agora muito. Nossa, eu queria tanto orar. Mas eu não vou porque não dá tempo. Não estou com vontade. Não quero agora. Eu não estou dizendo que os seus compromissos, seus sonhos, seus objetivos não são importantes na sua vida. Mas eu estou dizendo que você não pode abrir mão do seu tempo com Cristo. Você não pode abrir mão de ter um relacionamento com Cristo. Você não pode abrir mão de encher a sua lamparina e a sua vasilha. Todas as 10 moças eram virgens. Todas as 10 moças eram puras fisicamente. Mas não adianta nada ter pureza sem obediência. O casamento não é concretizado só com a pureza. Porque o que garantiu o casamento das prudentes com Cristo foi o preparo. Foi o que elas já tinham começado antes do noivo chegar. Esse ponto da virgindade que eu estou trazendo para vocês nem é o foco da palavra, mas sabe por que eu tenho que falar isso com vocês aqui? Porque o índice de adolescentes de 13 a 17 anos sexualmente ativos só aumenta. Até 2 gerações atrás, a média de idade que as pessoas começavam a ter relação sexual era 17 anos. Isso porque, normalmente, elas se casavam com essa idade. Então, se começava com 17 anos porque eles já estavam casados. E agora, no último censo, a média de idade é 13 a 16 anos. Sabe o que é pior? O último censo também mostrou que do censo de 2010 até o censo de 2020, a população evangélica também cresceu, de 16% para 22%. Então, nós temos 16 milhões a mais de pessoas que confessaram sua fé em Cristo Jesus e se consideram evangélicas. Mas a idade média para uma vida sexual ativa diminuiu. E um princípio básico de quem obedece a Cristo é se manter puro. Vocês entendem a urgência de trazer isso à nossa mente? Vocês entendem que a pureza das virgens aqui não representa somente o pecado físico? Mas o que elas tinham na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas intenções. Vigiem. A solução para isso, gente, continua sendo Jesus. Em Provérbios 1, 20 a 23, eu vou abrir aqui, diz o seguinte, inclusive Provérbios 1 fala muito sobre o que eu quero falar agora com vocês, que é sabedoria. E no
versículo 20 a 23, diz o seguinte: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Em cada área da sua vida, a sabedoria está gritando: ouça a mim. Em cada decisão que você tem que tomar, o Espírito Santo está gritando: ouça a mim. Se prepara, enche tua vasilha. Ainda dá tempo. Afinal de contas, eu falei até o live, então a gente ainda tem o tempo. A sabedoria é o que vai levar a gente a fazer o que deve ser feito. Mesmo que não seja legal. Mesmo que seja difícil. Sabe quando você está cansado? O meu marido sabe. Quando você está cansado, já é noite, tarde, você chega lá na cozinha, aí sua mãe fala para você: lava a louça para mim. Aí você vai pensar o quê? Amanhã eu lavo, mãe. Se você tomou essa decisão com falta de sabedoria, vai chegar no outro dia, a louça ainda vai estar lá, pode estar maior, e você vai pensar: por que eu não lavei ontem? A sabedoria é você fazer o que tem que ser feito. É você lavar a louça. Você se preparar para no outro dia você acordar e não ter louça nenhuma. Já acorda na felicidade. E eu amo que a parábola das 10 virgens traz essa questão do casamento, porque o casamento, pelo menos na minha experiência, foi algo que me trouxe esse senso de sabedoria e responsabilidade. O meu marido, então, ele sabe de tudo que eu estou falando, porque além de lavar a louça à noite, para eu ficar muito feliz de manhã, quando ele sai para jogar bola, ele sempre volta com um chocolate, com um presentinho, com uma surpresa. Isso é sabedoria. Ele pode estar pensando nele também. Do tipo, ela não vai ficar brava comigo, então eu estou bem. Mas sabe o que mais motiva ele fazer isso? Ele me conhecer, que ele sabe que eu gosto, ele sabe que me deixa feliz, e ele me amar. Quando a gente conhece o noivo, a gente faz o que tem que ser feito. Não só porque nós seremos salvos, mas principalmente porque nós conhecemos o coração do noivo e porque nós o amamos. Acima de todas as coisas. Quando o Felipe começou a falar o devocional, eu achei até que ele tinha lido meu esboço. Porque traz muito do que eu estou compartilhando aqui com vocês. Quando a gente ama Jesus, não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo na nossa vida, não importa qual é a influência que uma pessoa tem na nossa vida. Jesus vem primeiro. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, a gente continua. E analisando os elementos que a parábola traz, a gente vê que a lamparina ela pode ser considerada como experiências com Deus. Afinal de contas, todas as 10 moças tinham lamparinas. Mas a vasilha e o óleo que continha dentro da lamparina e da vasilha representam a verdadeira conversão. Porque carregar o óleo extra é pesado. Carregar o óleo extra é difícil. Não é confortável. Assim como não é fácil seguir as orientações em todas as coisas que a Bíblia nos traz. Não é fácil seguir o que o Espírito Santo manda a gente fazer.
E somente os verdadeiros convertidos, somente aqueles que realmente encontraram Cristo e vivem por Ele, se esforçam para viver uma vida em obediência dedicada ao Senhor. Os tolos vivem para si, assim como as tolas virgens pensaram só no seu conforto, naquilo que elas queriam fazer naquele momento, porque elas não entenderam o verdadeiro sentido do Evangelho. Os tolos não entendem o verdadeiro sentido do Evangelho. Eles querem as coisas boas que o Evangelho proporciona, mas eles não entendem que a nossa vida deve ser dedicada para esperar pelo noivo, revelar a glória de Deus e apresentar Cristo para as outras pessoas. Na conversa entre as virgens, a gente percebe que as tolas só se desesperaram quando elas viram que o azeite delas não era suficiente. E sabe por que o azeite delas não era suficiente? Exatamente pelo motivo que elas não pararam para pensar nisso antes. Se você deixar para pensar que você tem que obedecer a Cristo depois que Ele voltar, tenho uma notícia muito ruim para vocês. E provavelmente eu não vou te contar, porque eu vou estar lá com Ele. Enquanto as sábias se esforçaram, enquanto as sábias estavam preparadas, independente das circunstâncias e do peso que elas tinham que carregar, que eu acredito, como o Felipe compartilhou com a gente, carregando o fardo de Jesus fica leve, porque Ele leva o peso do pecado, e a gente carrega o dele, que é leve. Elas nem pensaram em o quanto aquela vasilha a mais ia, sei lá, ser um obstáculo ali. Porque não era o obstáculo para elas. Era essencial. Além disso, as virgens sábias, prudentes, ajuizadas, têm outro diferencial. Elas souberam falar não. Amiga, compartilha aqui comigo seu azeite. Não. E isso mostra que, na nossa caminhada com Cristo, a gente vai precisar aprender a falar não. Você já ficou bêbado? Não. Você vai fornicar antes do casamento? Não. Você viu aquela série lá? Cheia de coisa da hora? Não. Você foi naquela balada lá? Não. Você conhece a MC tal? Não. Eu estou me preocupando com coisas mais importantes. Mas aquela festa da faculdade é muito doida, é muito bom, você vai amar. Você vai acampar, ficar cheio de lama. 3 dias na barraca. Você vai falar, não quero, obrigada. O louvor já pode subir. Eu vou finalizar essa palavra propondo que aos que ainda não têm óleo extra, comecem a buscar agora. E os que já têm, continuem. Continuem enchendo a vasilha. Continuem se esforçando. Permaneçam firmes, porque a nossa vida é para ser vivida por Ele, para Ele e à espera dEle. Eu não quero que ninguém venha aqui na frente, não é o apelo que eu quero fazer. Eu quero propor que vocês se ajoelhem agora no lugar de vocês. Todos nós podemos encher a nossa vasilha agora. Todos nós podemos mudar o que precisa ser mudado agora. Ou continuar o que é bom e já estamos fazendo, que já estamos colocando em prática agora. Enquanto vocês oram, o louvor vai repetir a última canção. E até eu vou me colocar numa oração íntima com Cristo. Sejam sinceros, sejam vulneráveis. E não se esqueçam, ainda dá tempo.
Enche a vasilha. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e bondade em nos alertar, em nos aconselhar, em nos acolher, em nos receber, mas principalmente porque o Senhor nos amou primeiro e levou, Senhor, na cruz todo pecado, toda mancha e toda impureza que podia nos condenar, Senhor, a uma vida sem Ti, a uma eternidade sem Ti. E hoje, de coração rendido, Pai, nós voltamos os nossos olhos aos céus. Nós voltamos os nossos olhos e mentes, Senhor, à Tua palavra. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Reconhecendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Reconhecendo, Pai, que tudo aquilo que não leva o Seu nome não deve permanecer na nossa vida. Tudo aquilo que não Te revela e não glorifica o Seu nome não deve, Senhor, estar na nossa caminhada, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, Pai. Derrama mais da Tua unção, derrama mais o Teu amor. E que nós possamos sair daqui com a fé fortalecida, com as vasilhas cheias. E, Senhor, que quando nós ouvirmos que o noivo está chegando, nós possamos ouvir de Ti: vinde a mim, filho bendito. Vinde a mim, filho bendito. Nós queremos, Senhor, nós ansiamos pela Sua chegada. E a partir de agora, nós queremos estar preparados. Nós queremos estar preparados. E tudo aquilo, Senhor, que ainda tem impedido
real conversão de alguém aqui seja quebrado no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ainda tem impedido, Senhor, que as nossas orações cheguem a Ti, seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Que toda tentação que ainda tem perseguido pessoas aqui sejam repreendidas no nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês.